Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje conta a história de um senhor de 81 anos de idade que é uma lenda no judô joseense. Considerado guardião da modalidade aqui na cidade, primeiro como técnico e depois como coordenador, hoje é um motivador e serve de exemplo para as novas gerações. Vale a pena conferir. Com a Palavra, Sogabi. O que é o esporte judô? Bom, judô é uma arte marcial, né, vindo do Japão. A gente mantém essa tradição japonesa no treinamento de judô, porque o judô foi criado assim mais para a formação de cidadão ou homem, né? E dentro do esporte, ela se tornou esporte competitivo, mas o foco dela no início do judô foi em formar pessoa, né? Muita disciplina, na era do samurai, né? Então aquela tradição muito rigorosa da tradição japonesa, né? E o judô entrou como uma arte marcial de luta, de defesa, né? Mas o criador, ela achou que só luta, competições ou desafio, né? Era muito desafio na época, né? Achou que ela não ia servir para povo em geral. Ele é um cara muito estudioso, muito inteligente. Ele falou, precisa usar esse meio para formar cidadão, gente, né? De trabalho, inteligente, estudando. Esse era o princípio. Então, a gente mantém esse princípio porque ela faz muito bem para a formação, né? Como o judô entrou na sua vida? O judô foi a atividade assim de uma associação, né? Numa cidade pequena de São Paulo, cidade de Cotia, né? Então, poucas atividades, poucas coisas assim, né? Então, tinha o atletismo, que eu gostei muito, e futebol. Eu jogava futebol e beisebol. Aí surgiu numa associação cooperativa de Cotia, né, que era dirigida pelas colônias, né, iniciou o judô porque veio um japonês, né, imigrante do Japão com formação de judô. Aí ele formou essa judô na associação. Então, comecei por aí. Treinei como atleta bastante tempo, depois assumi a academia de judô, porque esse gerente da cooperativa foi transferido. Então, eu assumi lá por um bom tempo. Depois eu mudei para São Paulo, né, já trabalhando no judô. Como foi sua vida de atleta no judô? Como atleta foi difícil, porque na época, agora tem a divisão de peso, e na época não tinha divisão de peso, era absoluto. Então, como eu pesava 75 quilos por aí, né, as competições absolutas, 110, 120, 150, peso era muito diferente, né? Eu, então, não tive muita chance, assim, de chegar no topo do Brasil. No meu peso, faltava um pouquinho de força, de estrutura, né? Mas fui, assim, razoavelmente médio na ranking do Brasil, né? Campeão paulista e terceiro no brasileiro, mais ou menos nessa faixa. Quais foram suas maiores conquistas no judô? Aí é uma longa vida, né? 65 anos de judô, então é uma longa vida de judô. Tanto é que minha vida é judô, né? Como emprego, como trabalho, para iniciar em década de 50, ou quase chegando na década de 60, comecei no trabalho de judô. Então minha vida, como falei, é judô. Trabalhei no clube, Regatas Tietê, e
uma associação Yamazaki, que era um potencial do judô na época, né? Fui sócio e de lá para cá passei para São José dos Campos. Quais foram suas maiores dificuldades no judô? A maior dificuldade, eu acho que a situação financeira, o apoio do governo quase não se via nessa época, né? Era mais na raça mesmo. Então, essa dificuldade, eu acho que foi mais difícil. Talvez, se tivesse um apoio como atualmente, seria outro resultado em nível de competições, né? Essas coisas assim. Mas a dificuldade foi grande, situações da época mesmo, né? De trabalho, de sobreviver. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade. Como e quando aconteceu a sua vinda para São José dos Campos? Como eu trabalhava no judô já, no técnico, no Clube Regatas de São Paulo, né? Clube Regata Tietê, numa das competições que eu era árbitro, né? Aí nos jogos regionais, se não me engano, foi em Cruzeiro, década de início de 70, né? Aí o diretor do tênis clube me convidou para vir para São José. Como eu trabalhava já num clube, né? Aí chutei um salário alto para não vir para cá, né? Mas o diretor falou, não, tá fechado. Aí tive que vir para cá, porque achava que não ia ser aceito, né, por valor que eu falei. Não era tão alto assim, né? Mas comparando o que eu ganhava lá, um pouquinho mais de dobro, né? Então, ele aceitou, tive que vir para cá. E foi o melhor caminho que eu tomei nessa decisão de vir para cá trabalhar no tênis clube. Fale sobre os mestres que você ajudou a formar no judô. É bastante mestres, né? Aqui em São José, eu tenho dois professores de alto nível de graduação. Professor Hirakawa, que foi aluno, né? Professor Amadeus. Para ter uma ideia, o professor Hirakawa, ele é o 8º Dan, o aluno mais graduado que aqui em São José dos Campos, né? É o 8º Dan. E o professor Amadeu, né? E o Leandro, o Coimbra, são o professor Calazans, que é o delegado regional, vereador aqui da Câmara, ele é 7º Dan. São atletas que cresceu aqui em São José sobre a vinda aqui, que eu vim para cá na década de 73, 1976. Eles são os mestres, como você falou, mais graduados do estado de São Paulo, né? 8º, 7º Dan grau é bastante alto a graduação. E eu tenho essa grande satisfação, né? Ter mestres nesse nível. O que significa ser Dan no judô? Dan, a gente começa, é a graduação, né? Até chegar na faixa preta, é Kyu, é graduação, né? Faixa amarela, verde, azul, tudo essa faixa que não é preta, a gente chama de Kyu, inferior, né? Depois de 2 anos de judô na faixa marrom, ela pode prestar exame para a faixa preta. Feito o exame para 1º grau, faixa preta. Depois vem o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º grau, que são faixa preta. Tem uma carência, idade, né? Feito isso, eles passa para outra faixa que é coral, vermelha e branca e vermelha, né? Isso vai no 6º, 7º e 8º, não, é 6º, 7º e 8º são coral. Depois do coral, né, que é o 9º Dan, que é minha graduação, 9º, né,
é faixa vermelha, é a última faixa. Então a graduação é dessa forma, cumprindo carência, a idade, né, da confederação e da FIGE, que é a Federação Internacional. A gente segue essa regra, né? O que o levou a chegar até o 9º dan no judô? Isso foi um trabalho de longo tempo, né? Desde o atleta até agora, né? Não dependeu só de mim de competição, foi mais, eu acho que foi exatamente o que eu citei desses alunos graduados, né? É que me ajudou a subir nessa graduação. Se eu não tivesse feito um trabalho de formação, bons professores, bons atletas, aí eu dificilmente ia chegar nessa graduação. Então eu dependi muito desses professores e esses professores, junto comigo, formar atletas de nível para chegar nessa faixa. Porque se não tivesse atletas, não tivesse um trabalho, eu não ia chegar nessa situação. Então foi esse trabalho de equipe, de segmento da modalidade. Fale sobre a sua história nos Jogos Abertos. Jogos Abertos, exatamente. A história é quando eu fui convidado para São José, né? São José, para melhorar um pouquinho mais o nível dos atletas na parte de competição, porque São José tinha judô já antes de eu vir para cá, né? Mas o tênis clube era uma potência em esporte, no basquete, então eles queriam melhorar um pouquinho na parte de competição. Tanto é que nas competições, campeonato paulista, regionais, aqui, né, a gente avançou bastante. E exatamente nos jogos regionais e jogos abertos, né, aos poucos a gente avançou bastante, muito, muito mesmo. E falar em informações, né, eu tive muito, né, ajuda da imprensa daqui da cidade, dos professores, que formaram uma equipe muito forte, né? Só para ter uma ideia, né? A gente chegou a ser campeão dos Jogos Abertos na modalidade de judô, né? Hoje nós somos tricampeões geral, né? Mas o judô veio sempre contribuindo com a parte do judô para fazer esse ponto para a cidade ser um campeão, tricampeão, né? E ela veio nesse sistema de parceria, companheirismo, né? Com a equipe muito bem trabalhado, tanto é que nós temos atletas que foi medalhista olímpica. E falar em jogos, muitos atletas campeão dos Jogos Abertos, Jogos Regionais e Jogos Abertos, por muito tempo. Chegamos, se não me engano, 6 ou 7 Jogos Abertos seguidos. Nós fomos campeão por modalidade de judô. Então, o judô de São José cresceu muito, graças a esse trabalho, porque isso aí, né, não é meu trabalho só. Se eu não tivesse esse apoio desses professores, desses liderança do clube e, naturalmente, a estrutura que a prefeitura deu para, né, a gente trabalhar. Então, tudo dependeu desse trabalho em conjunto, né? Porque, como eu disse, sozinho seria muito limitado, né? Então eu tive esse apoio, principalmente da prefeitura, né? Deu muito apoio para o esporte e por isso que acho que a gente chegou ao tricampeão, cresceu bastante. Na sua opinião, como está o cenário do judô em São José dos Campos? Olha, ela sabe que judô, não só o judô, mas todo o esporte tem altos e baixos, né? Mas a gente está numa patamar assim muito bom,
como eu disse, a gente chegou a ser campeão dos Jogos Abertos 6 ou 7 vezes consecutivos e nos Jogos Regionais perdeu uma vez só. Todo esse tempo que eu acompanhei, né? Então, o cenário, ela está muito bem. Todo esporte, né, tem a faixa etária, né? Tem a fase de safra bons, um pouco mais difícil, e a idade também, né, influi muito. Muitos vão ficando mais veteranos, vão deixando a competição, porque competição, a idade de jovem, comparando com idade avançada, né, ela faz diferença. Então, a gente depende muito da época, do trabalho, idade, dessa faixa de mudança, né? Então, mas hoje nós estamos bem. Desde que a gente foi campeão, né, a gente briga sempre pela primeiro, segundo, terceira classificação nos Jogos Abertos. E no Brasil também, né? No estado de São Paulo, a gente está lá no topo, lá, sempre entre os 5 melhores cidades ou associações. Então ela está bem, manter mais ou menos assim, regular, entre esses 5 a gente está sempre, né? Quais são as perspectivas para o judô aqui em São José dos Campos? Eu tenho uma noção assim, muito positiva, porque o trabalho ela está sendo muito bem feito. Para ter uma ideia, nós temos a escolinha, né, na prefeitura, nos bairros, a escolinha que é a primeiro início do judô nas escolinhas, né? Que a gente tem um número muito grande. E esse número grande, ela, né? A gente sempre pensa, né? De número a gente tira a qualidade também. Então esse trabalho de massa na cidade é muito grande. E depois o projeto, o trabalho que a prefeitura faz, a gente tem um futuro assim muito bom, porque além da escolinha, que a gente atende um número grande, quase mais de 2.000 crianças nas escolinhas, desses 2.000 a gente seleciona o projeto Atleta Cidadão, que já é voltado para o treinamento específico para caminhar para a competição, né? Então tem esse trabalho muito bom. Ontem a gente fez uma promoção de faixa do ano, né? Com esses atletas cidadãos, com mais de 100 atletas, né? Que é um número limitado. E eu acho que esse caminho de trabalho está muito bom. E passando de atleta cidadão, que ele é caminhado específico para treinamento de competição, destacando tem a FADEMP, a equipe de FADEMP, que já tem um apoio um pouquinho mais na deslocação de competições, taxa de federações, viagem pagos, né, para quem foi selecionado. Então a gente tem um trabalho assim, a base está muito bom. Então eu acho que o futuro, né, está muito bem encaminhado e pessoas competentes, né, como o professor Elisandro, a gente chama de Dedé, tem uma equipe muito bom trabalhando nesse sentido, né, desde da EC, que faz a escolinha, a massa, e de lá aqueles que destacam vai para atleta cidadão, e de atleta cidadão tem esse pulo para FADEMP, que é da seleção da cidade. Então está bem caminhado, né? Muito bem caminhado. Eu acho que o futuro dela é cada vez melhor. A gente tem uma expectativa que o futuro é bom na área de judô. Atualmente, qual é o seu envolvimento com o judô em São José dos Campos? O envolvimento
agora eu penso assim, não tenho cargo, não tenho nada, né? Mas o compromisso que eu tenho pelo judô é muito grande, porque foi aqui em São José, no judô, que eu cresci. E como falei, essa graduação, que é poucos aqui no Brasil, eu cheguei por causa do judô. Então eu tenho assim uma gratidão muito grande para a cidade e para o judô de São José. Então a minha função, né, é apoiar o judô. Funciona assim como um conselheiro com os professores, né? Não tenho cargo. Eu visito todos os treinamentos da escolinha, ando as aulas, competições, encaminho. Então essa é a minha função, mas porque cheguei numa situação assim privilegiado, né? Por causa do judô. Só para ter uma ideia, recebi tudo quanto é comenda da cidade. Eu vim de fora, ganhei atleta cidadão, o medalha Ubiratã, né? Então todas as comendas aqui de São José eu recebi. Isso graças ao judô, né? E não contando só do judô, né? Ganhei aqui do Brasil como o melhor dirigente esportiva do jornal, comemorado pelo jornal de São Paulo, que se chama São Paulo Shimbun, que é em idioma japonês, faz esse trabalho. Então recebi essa homenagem. E do consulado também, né, ganhei uma comenda do Japão, do governador do Japão, através do consulado aqui do Brasil, pelo trabalho realizado, né, como dirigente esportiva. Então eu tenho, desde o governo japonês lá, até o de São José. Então isso aí não tem como, né, não estar dentro do judô, contribuindo com todas essas coisas boas que eu recebi. Então eu trabalho aí muito assim na forma de gratidão, porque se eu cheguei aqui nessa situação, não é, né, nada fácil, né? Mas o mérito é do judô que o pessoal faz aqui, senão não chegaria, né? Aqui em São José, cheguei como vereador também, cheguei a ser vereador aqui da Câmara, secretário de esporte. Então, tudo isso aí foi o judô que trouxe, me deu essa alegria. E ter muitos amigos, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de citar, porque sem amigos, sem gente, né, dando esse apoio, a gente não é nada, né? Sozinho eu acho que não é nada. Isso eu passo muito para os professores, né, valorizar o trabalho que eles fazem, porque eles são muito, né, dedicados como pai, como técnico, como amigo. Então o judô eu acho que é uma modalidade que a gente tem assim orgulho de dizer: sou judoca, sou do judô. Quais são os seus planos futuros no judô? Pensa em aposentadoria? Na verdade eu já sou aposentado pelo INPS, né? Mas aposentar quando puder, tiver cabeça e condições de estar andando, falando, eu não pretendo aposentar ou abandonar, não. A não ser que ele diga: ó, você está caduco, vai descansar, porque agora você está me atrapalhando. Aí eu vou ter que parar, né? Aposentar. Mas, de princípio, para bem, né, se parar, eu acho que para a cabeça, para tudo, né? Então eu
vejo isso é uma terapia para manter a saúde. Então eu não penso em aposentar. Enquanto for útil, eu estou aí à disposição do judô da cidade. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima.